Presidente do Governo diz que o programa do Executivo de Montenegro é de continuidade. Comissão de inquérito ao Hospital de Ponta Delgada envia relatório ao Ministério Público. Balcões de inclusão dos Açores com 1000 pessoas atendidas desde dezembro. E depois dos títulos, vamos ao seu desenvolvimento. O Presidente do Governo Regional considerou ontem que o programa do Executivo da República é de continuidade, mas disse esperar que o Governo da República faça uma revisão alta da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. O líder do Executivo açoriano adiantou ainda que o professor Eduardo Paz Ferreira entregou na semana passada o estudo técnico tanto à Madeira como aos Açores, da proposta de revisão da Lei de Finanças Regionais, que também fará parte do conteúdo da negociação a formular junto do Governo da República. José Manuel Bolieiro falava à margem de uma reunião com a mesa do Conselho de Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada. Nós já recebemos a proposta, portanto fica aqui a nota de que houve, por parte do professor Eduardo Paz Ferreira, uma entrega do estudo técnico, tanto à Madeira como a mim próprio, aqui aos Açores. E, portanto, esse também fará parte do conteúdo da nossa negociação, das nossas propostas a formular junto do Governo da República. Mas é meu entendimento que devemos também fazer aqui um diálogo entre os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da República. O líder do Executivo de Coligação lembrou que no discurso que proferiu no Dia da Região sinalizou alguns assuntos pendentes de resolução, apesar de muitas das situações terem sido resolvidas pelo anterior governo, e disse que numa reunião que irá ter com o Primeiro-Ministro deverá ser marcada a realização de uma cimeira dos governos dos Açores e da Madeira com o novo Executivo da República. Nós hoje temos que deixar e respeitar o calendário político e institucional que é o do debate do programa do Governo. Mas sim, será o mais rapidamente possível, até porque nós tínhamos planeado, é bem sabido, no primeiro trimestre deste ano, a cimeira dos governos, o Governo da República e os dois governos das regiões autónomas, depois a possibilidade de ter uma cimeira só entre o Governo da República e o Governo dos Açores. Tudo isso ficou em causa e em crise por causa das eleições legislativas antecipadas e eu quero isso o mais rapidamente possível. O programa do 25º Governo Constitucional saído das legislativas de 18 de maio foi entregue no sábado na Assembleia da República pelo Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e será discutido esta terça e quarta-feira. As obras de ampliação do aeroporto do Ponta Delgada, que prevêem uma ampliação do espaço ar em cerca de 30%, vão começar em 2026. A divulgação foi feita esta segunda-feira pelo Presidente do Governo Regional. As obras serão realizadas pela empresa concessionária Ana Vinci e contemplarão a criação de mais portas de desembarque. Como exemplo, José Manuel Bolieiro indicou que o local onde hoje funciona a sala VIP do aeroporto passa a ser um espaço para mais portas de embarque, enquanto no piso superior da Aerogar haverá zonas para instalação de alguns serviços e comércio. O tema dos transportes aéreos em São Miguel consta do memorando que o Conselho de Ilha entregou ao Governo Regional e que ontem foi discutido na reunião realizada no Palácio da Conceição. São Miguel, Terceira e Faial são as 3 ilhas dos Açores que não estão incluídas nas visitas estatutárias do Governo, mas o Executivo liderado por José Manuel Bolieiro iniciou reuniões com as respectivas mesas. A Comissão Parlamentar de Inquérito ao Incêndio no Hospital de Divino Espírito Santo em Ponta Delgada decidiu remeter o relatório final com as conclusões, ontem aprovado, para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público. A proposta social-democrata que deixou perplexos alguns dos deputados que integram a Comissão de Inquérito surgiu na sequência das suspeições levantadas pela bancada do Partido Socialista, que apresentou em comissão propostas de conclusões que denunciavam a falta de transparência no processo de construção do hospital modular edificado junto ao edifício principal após o incêndio de 4 de maio de 2024. Absoluta transparência. É para anunciar em nome do grupo parlamentar do PSD que propomos uma deliberação que remeta ao Tribunal de Contas este relatório e ao Ministério Público também o mesmo relatório.
Joaquim Machado, deputado do PSD, a justificar a proposta. Por seu turno, Carlos Silva, deputado socialista, acrescentou que, em qualquer dos casos, o relatório seria sempre remetido ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público. Relativamente a conclusões que foram inicialmente formuladas e que foram retificadas hoje sobre dúvidas sobre a legalidade e a regularidade financeira, são exatamente matérias que vão ser aferidas pelo Tribunal de Contas. O relatório final da Comissão de Inquérito acabou aprovado por unanimidade, consenso que mereceu elogios por parte do Presidente da Comissão. Não tenho a mínima dúvida que todos aqueles que aqui estão deram um ótimo exemplo daquilo que deve ser o trabalho de um deputado e aquilo que deve ser a dignificação institucional do nosso Parlamento, de todos, sem exceção. Berto Messias, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio no Hospital de Ponta Delgada. O relatório final da Comissão de Inquérito será agora enviado ao presidente do Parlamento, Luís Garcia, e será depois remetido para apresentação em plenário, provavelmente na sessão legislativa de julho, antes da interrupção para as férias de verão. Os 3 balcões de inclusão em funcionamento desde dezembro de 2024 nos Açores já fizeram cerca de 1000 atendimentos a pessoas portadoras de deficiência ou incapacidade. A revelação foi feita pela Secretária Regional da Saúde e Segurança Social no âmbito da inauguração do 4º balcão de inclusão na cidade da Ribeira Grande, nas instalações do Instituto da Segurança Social dos Açores. Mónica Sidi considerou que a inauguração se insere na estratégia regional para a pessoa com deficiência dirigida aos que vivem em risco de exclusão. Pelo aquilo que tem sido até ao momento o nosso feedback dos 3 primeiros balcões, que em 6 meses fizeram mais do que 1000 atendimentos e, portanto, o nosso compromisso é naturalmente de trabalharmos por uma sociedade mais justa, mais acessível a todos, contamos naturalmente com todos e, portanto, estes balcões acabam por disponibilizar aqui uma via mais simples de acesso à informação à pessoa com deficiência ou com algum tipo de incapacidade. Os serviços que são habitualmente prestados pela Segurança Social, portanto de uma forma em geral, e que a pessoa pode questionar no balcão de inclusão, e temos ainda outro tipo de serviços para a pessoa com deficiência que pode vir pedir esclarecimentos ou informações relativamente a outros departamentos do Governo no âmbito da deficiência, quer sejam temáticas relacionadas com a educação, com transportes, com formação profissional, com outras prestações neste âmbito e, portanto, há aqui uma via verde de acesso a este tipo de informação, até mesmo um tipo de respostas sociais para a pessoa com deficiência. Mónica Sidi adiantou ainda que até o final do mês entrará também em funcionamento o balcão da Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Mónica Sidi referiu, por outro lado, que o plano de investimentos para 2025 prevê um investimento para o público com necessidades educativas especiais de 7,7 milhões de euros. A titular da pasta da Segurança Social referiu ainda que estão previstas, até ao final da legislatura, mais 167 vagas em valências vocacionadas para estes utentes. O Sindicato Nacional do Ensino Superior está a ponderar avançar com uma ação judicial contra a Universidade dos Açores, com vista a assegurar a progressão nas carreiras e o acesso às licenças sabáticas. A informação foi avançada pelo dirigente sindical Álvaro Borralho. Quer no caso das sabáticas, quer no caso das agregações, podemos impugnar isto em tribunal. Se a Universidade não for sensível aos nossos argumentos, pensamos muito seriamente em apresentar uma ação em tribunal administrativo. O sindicalista falava em conferência de imprensa em Ponta Delgada. Mário Vilhena, outro dos sindicalistas regionais do Sindicato Nacional de Ensino Superior, explicou que o acesso às licenças sabáticas na Universidade dos Açores, desde longa data, começou a ser impedido por despachos reitorais. O que nós temos na Universidade dos Açores é uma restrição grave ao gozo das sabáticas e que prejudicam, portanto, os docentes, e queríamos que essa situação fosse reposta e em igualdade de condições com os colegas das outras universidades. O sindicalista apontou ainda que os docentes estão preocupados com as suas progressões. Recentemente, o Governo da República, portanto, autorizou
que as instituições de ensino superior fizessem as devidas progressões. Não sabemos se foi feita a devida provisão orçamental e se este ano vão ser pagas as progressões gestionárias aos docentes. Os elementos do sindicato apontaram ainda a degradação das instalações da academia, a par da necessidade de renovação do seu quadro docente. E é tudo no que toca à informação nesta manhã de terça-feira. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe um ótimo dia.